O analista comportamental Rui Mergulhão está connosco neste jornal. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Vai-nos ajudar aqui a ter um olhar um bocadinho distinto daquele que para o comum das pessoas é imediato. E antes de começarmos pelo início do debate, que começou com um raro aperto de mão, ajude-nos a perceber de que forma é que estes candidatos, conhecendo as características de cada uma vez que são figuras que estão no nosso dia-a-dia, entram pela nossa casa todos os dias, é que se terão preparado para este primeiro frente a frente? Bom, obrigado. O que a comunicação nos diz é que Kamala preparou-se, fez uns roleplays muito assertivos relativamente àquilo que iriam ser os debates, com os tempos de respostas iguais, usou figurantes muito próximo daquilo que eram as figuras de Donald Trump para estar o mais próximo possível. Acho que preparou o conteúdo da sua informação e isso é fundamental. Nós, quando falamos em comunicação e quando falamos em public speaking, que é um pouco aquilo que se passa quando estes intervenientes falam, Aristóteles já nos tinha falado que há três pilares fundamentais, que são a lógica, a credibilidade e a emoção. O falar de improviso sem suporte obriga a uma preparação completamente diferente se nós levarmos toda a documentação e que nos possamos suportar dela. Acho que isto foi uma vantagem, poderia ser uma vantagem mais para Trump, que tem mais experiência, mas acho que se acabou por se denotar que Kamala teve melhor nesse princípio. Trump diz que andou a vida toda a preparar-se para este debate, que não precisava de fazer grandes treinos relativamente a isto e acho que depois teve um pouco patente esse treino e essa impreparação. E essa impreparação durante... Em particular para uma nova adversária, porque no fundo é disso que estamos a falar. É disso. Nós estamos aqui a ver então esse momento registado com este aperto de mão, é de facto uma raridade. O que é que nos pode dizer desde já sobre isto? É um momento interessante e não deixa de ser curioso que isto é uma réplica daquilo que se passou com Hillary há uns anos grandes, em que Hillary também foi à zona de Trump cumprimentá-lo. Vemos aqui... A iniciativa parece partir de Kamala? A iniciativa parte diretamente de Kamala. Ele vai para o espaço. Aliás, há ali uma altura que ela até fica hesitante, se passa pela frente, por um lado ou outro do púlpito, fica aqui. E ela vai decidida, em passo decidido, aparentemente, não é? E vai para cumprimentar. Depois tem aqui uma questão que já está a sair, ainda quando está a ser cumprimentada. Já falei um pouco sobre isto, que a proxémia, e quando nós invadimos o espaço proxémico do outro, por vezes não conseguimos aguentar essa pressão. E quando Trump vai, de facto, cumprimentá-la e se dobra um pouco mais sobre ela, vê-se Kamala já a querer sair dali, ainda de mão dada. Não deixa de ser um momento que demonstra também se calhar alguma ansiedade, mas dando, de facto, a noção de que isto não foi espontâneo, foi pensado. Quando isto acontecer, eu vou cumprimentar, eu vou tomar a iniciativa de cumprimentar, porque acho que lhe traz logo dali uma vantagem. Nós temos aquele chavão de que não há duas boas hipóteses para uma boa primeira impressão e acho que ela utilizou bem esse momento de querer ser diferenciadora, diferenciar o momento e tomando essa iniciativa. Acho que foi um bom ponto para ela. O Rui, gostaria de destacar aqui alguns dos momentos que considera importantes do ponto de vista comportamental, naturalmente, deste debate. Pedir que iniciasse então o ponto 1. Janete, eu dividiria isto em três partes. A primeira intervenção de cada um deles, em que de facto Kamala não está bem na sua primeira intervenção, muito mais nervosa, uma voz muito trémula, vê-se a dadas alturas toda esta zona jugular sobre grande tensão, perdas de contacto ocular. Quando termina a última frase dela, então, é mesmo mau. E foi o primeiro empate, aquele primeiro impacto que ela teve na comunicação não lhe correu bem. É que sempre aquele momento do aquecimento, que é natural que essas fragilidades estejam mais expostas. É normal. Nós, quando vamos fazer análise, eu especialmente quando faço análise ou da credibilidade do testemunho ou da informação, os primeiros momentos são sempre fundamentais, até se as primeiras perguntas forem mais trigger, dá logo para perceber o que é que possa vir dali. E, de facto, os arranques são assim mesmo. Trump acho que teve melhor nesse momento inicial, mais igual a ele, mais pausado, mais calmo, se quisermos, mas conseguiu ter um melhor arranque. Após isso, logo a seguir à segunda intervenção, já se vê quando Trump está a acabar a sua entrada, já se vê Kamala a querer pegar na conversa e a querer falar, ver se ela a começar a querer ter a iniciativa, ou seja, já muito mais solta. Foi ganhando confiança. Foi ganhando confiança, muito mais liberta e, de facto, depois a partir daí teve uma comunicação toda ela muito mais conseguida. Há aqui a registar 2 pontos que para mim são fundamentais. Foi a falta de estabelecimento ocular de Trump em qualquer das situações
aqui com a sua adversária. Ao contrário de Kamala, que tentou manter sempre esse contacto visual com Trump, sem sucesso, naturalmente, porque não teve resposta do adversário. Quer quando falava, quer Sim. quando não falava. Mesmo quando Trump falava, ela olhava para ele e expressava e dava expressividade àquilo que estava a ouvir. Essa mesma expressividade, se por um lado é positivo e se por um lado esta questão do contacto é positivo, se eu tiver a transmitir alguma coisa a alguém ou para alguém e não estabelecer um contacto ocular, se desviar a minha cara, fica algo estranho no sentido de para onde é que está a olhar, com quem é que está... Parece que está aliado de tudo. De toda a situação, ou que nos pode transmitir aquela falta de credibilidade que falei, que Aristóteles já falava há 2500 anos atrás, que é um dos pontos fundamentais na oratória. E aqui ela esteve bem. O que é que eu mudaria aqui, tanto num candidato como noutro? Trump tem gestos muito rígidos, muito marcantes, que podem trazer alguma arrogância, tem alguma expressividade, às vezes associada até à raiva, expressões muito mais tensas. E quando nós estamos a ouvir e quando estamos a ver também alguém com esse tipo de expressividade, aquilo também nos transmite a emotividade que aquela própria expressão nos comunica e associamos a esse estado. A ressonância emocional traduz-se nesse sentido. Kamala é diferente. Sorri, teve momentos em que riu mesmo, teve a ousadia, se pudermos dizer, de rir abertamente sobre o que Trump dizia, mas depois tem amplitudes de face muito grandes. Ela tão depressa tem uma expressividade aberta e que é boa para a comunicação, como de seguida enfatiza, põe uma subcarga enorme na zona superior da face, ao nível das sobrancelhas, parece quase às vezes com expressividade triste. Há quem diga que isso possa até ter sido trabalhado, dadas as regras rígidas a que os dois adversários estavam sujeitos deste debate e com as quais concordaram, nomeadamente os microfones eram desligados quando o adversário estava a responder às perguntas dos jornalistas, e que poderá ter Kamala usado as expressões faciais para dar essas respostas que não podia dar verbalmente. Pode ser, e pode ser uma estratégia que tenha bom acolhimento. Contudo, eu acho que quando nós passamos de uma observação de uma expressividade facial para uma tão oposta e andarmos constantemente neste jogo, ficamos na dúvida se de facto a pessoa naquele momento está a sentir aquilo ou se aquilo que ela nos está a transmitir é um enfatizar dessa mesma impossibilidade de o poder dizer verbalmente. Sim. Poderá ser um dos factos. Depois, temos os dois momentos finais, que são dois momentos, acho que de excelência de comunicação. Estamos aqui a ver, só pela posição do corpo do Trump, acho que já estamos a ver isso, Sim. porque é o único momento onde ele roda ligeiramente o corpo na direção de Kamala e que tem Primeira e única vez e que tem alguma ligação. Em tudo mais ele apontava com o dedo para o lado, tipo nem sequer olhava. Uma espécie de desprezo também. De desprezo completamente, a não querer dar palco, a não querer dar relevância, mas acho que estes dois momentos, e são momentos em que, Janete, normalmente no final nós temos tendência a acelerar muito a nossa comunicação, a querer dizer tudo. Falamos muito mais atabalhoadamente e eles não. Tanto ela como ele tiveram bons momentos finais, pausados, com calma, com assertividade, virados para a Câmara. É ali que está o meu público, agora é ali como vou dirigir. Vimos Kamala aqui como está, virada diretamente para aquilo que são os seus interlocutores, esquecendo e deixando Trump de lado. E acho que isso foram dois bons momentos, estes momentos finais, quer de um, quer do outro. Uma forma de acabar muito diferente da forma como começou. Rui Mergulhão, muito obrigada por ter estado aqui connosco e por esta análise comportamental aos dois candidatos às eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos da América.